Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que atualmente a gente está só vibrando eternamente em forma de espiral, muita luz, muita energia de amor, vibrando positividade, porque é o que eu acho que a gente mais precisa nesse momento. E é nesse sentido que a gente vai para a palestra de hoje, porque se a gente está vibrando, e quando a gente vibra positividade, a gente praticamente, automaticamente, ao vibrar positividade, a gente está agradecendo. Exatamente. E aí, agradecendo, vem aquela pergunta: você sabe o que é gratidão a Deus? Exato. Nós somos muito gratos. Eu sou grato à vida, eu sou grato a um amigo, mas e a Deus? Esse criador, essa energia criadora, esse tudo, essa onisciência, né? Bom, a gente vai encontrar um ensino notável com Paulo de Tarso, o grande apóstolo do cristianismo nascente. Ele dizia, tá? A seguinte frase nos escritos dele: dai graças a Deus por todas as coisas. Gente, naquela época, o apóstolo, ele já enxergava a importância de se agradecer. Exatamente. A gratidão a Deus, ou agradecer a Deus, é extremamente necessário para cada um de nós. E olha, pena que esse não seja um comportamento comum entre as criaturas humanas. Porque muitos de nós, a gente gosta de receber, a gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de ser valorizado, né? O problema de ser grato começa justamente na hora de agradecer. Porque deixar parecer que as pessoas que fazem as coisas para nós, que nos atendem de alguma forma, em nosso íntimo, não fazem mais que sua obrigação. E isto é uma condição que não é verdadeira. É aí que a gente começa a encontrar os tão famosos espetáculos tenebrosos da ingratidão, que começam muitas vezes dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Gente, se você parar para pensar, a gente acha que pai, mãe, irmão tem obrigação de fazer as coisas para nós. Se a gente recebe um não dessas pessoas, o que a gente faz? A gente reage negativamente. E a gente vai reagir com impulsividade. A gente vai reagir querendo mais e mais, como se aquilo fosse uma obrigação. Mas quando a coisa muda para o seu lado, aí você começa a justificar, mas espera aí, não é bem assim. Por quê? Porque a gente só quer o venha a nós, o vosso reino. É outra história muito difícil. Então, se você observar, gente, hoje em dia, a maioria dos psicanalistas e psicólogos, eles falam dessas reclamações e queixas que obscurecem o sentimento de gratidão de muitos filhos referente aos seus pais e vice-versa. Ou melhor dizendo, tanto os filhos quanto os pais possuem queixas uns dos outros. Então essa diferença dos dois é simples. Enquanto o inexperiente pensa que é uma obrigação dos seus progenitores suportar e cuidar deles, os experientes que já têm um conceito formado sobre isso, toleram com o intuito de talvez algum dia eles possam entender, né, do que se trata, viver e possam agir de forma correta. E aí vira uma eterna briga, porque dentro dessa tentativa de relacionamento aí, existe a imaturidade de ambas as partes em alguns assuntos que vão causar conflitos. E daí vem a visão estranha que temos sobre a ingratidão dos filhos pelos pais. E alguns dizem muitas vezes que é a sua mãe ou seu pai que não está cheio de defeitos. Outros dizem que os pais, ou a mãe, ou só o pai, não ligam para eles, né? E não lhes dão a devida importância, ou mesmo que a mãe ou o pai os abafam, sufocam, de tanto que fica em cima. Então acaba acumulando aí tanto desgosto, ou por justiça, ou por injustiça, que a conclusão é única. Naturalmente, aqueles que reclamam tanto dos pais
Nunca se detiveram para pensar que, por mais complicado que seja o seu pai ou sua mãe, eles têm uma virtude pela qual você ainda não tem e você teria que ser agradecido perpetuamente. E você não tem condição ainda de fazer isso que eles fazem. É a generosidade. Você sabe por quê? São eles que deixaram você nascer. Eles abrigaram você debaixo do teto deles. Por um motivo super simples. Para que você fosse quem você é hoje. Para que tivesse a liberdade de ser quem você é. E com certeza você deve a eles, com todos os defeitos que eles possam ter, a sua própria vida até aquele momento. E a gente ignora isso completamente porque existe aí o lado do filho que chegou e aquele que aguardava essa chegada. Existem dois espectros diferentes de espera. Um ditado antigo fala que aquele que não agradece a seus pais não agradece a ninguém. Minha mãe costumava falar, aquele que desrespeita pai e mãe, desrespeita o mundo. Então, mesmo que essas frases pareçam ser apenas uns trocadilhos, elas têm grande importância para sabermos se alguém realmente possa ter bons hábitos ou apenas finge os ter. Sabe por quê? Basta usar a lógica. É natural pensar que quem não consegue agradecer ao seu pai ou sua mãe, que lhes deram a vida física, que lhes concederam a oportunidade no corpo físico na vida na Terra, e deram tudo o que eles têm até naquele momento, dificilmente essas pessoas vão agradecer aos outros que sejam estranhos, já que para ele tudo que acontece ao seu redor gira em torno de sua história. É aquele ser que, por mais que tenha contato com a generosidade, continua egoísta. Mas a explicação para esse sistema de ingratidão vem do enfoque reencarnacionista. Porque existem várias coisas envolvidas, onde basta admitir que, na maioria das vezes, os filhos e os pais, entendam isso, um amigo meu, Lucas, precisa ouvir isso urgente. Os filhos e pais são espíritos antagônicos. Eles são inimigos ou são pessoas de lados contrários, que na maioria das vezes tiveram experiências não muito felizes em outras existências. E por isso, quando chegam no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, a divindade, que é o nosso amado Deus, propõe que eles se acertem. O problema é que existe aí o livre-arbítrio e cada uma dessas pessoas vai tomar decisões certas ou erradas. E nessa inconsciência e no esquecimento do passado, né, que a gente tem, que é imposto na hora da reencarnação, que é o véu do esquecimento, a oportunidade é para que nós nos acertemos e não para que criemos problemas com a questão da ingratidão. Entendamos que a gratidão, ela é uma virtude de quem consegue amar, mas também de quem consegue raciocinar, porque nossa fé é raciocinada. Basta pensar de maneira prática e lógica, muitas vezes, mesmo sabendo que não sentimos amor pela pessoa que nos atende em algum lugar, ela vai nos atender e de alguma forma a gente precisa ser grato a isso. A ingratidão familiar é apenas o começo. Se a gente pensar melhor, imagina a consequência que esses familiares ingratos encontrarão pelos caminhos afora. O que a vida vai reservar para cada uma dessas pessoas ingratas? Se não estamos exercitando o sentimento de agradecimento a Deus pela vida, pelo corpo físico, pelas oportunidades, pelo lar, pela nossa escolaridade, ou até mesmo pelas lutas que a vida nos proporciona, fazendo a gente passar por situações difíceis e tristes, imagina só se saberíamos agradecer qualquer outra coisa. A importância da virtude, de agradecer, da gratidão, começa novamente em todos os aprendizados que temos nos recomeços de cada reencarnação em que retornamos para o corpo físico. Gente, os amigos mais próximos que temos são eles nossos pais. São eles que são os primeiros amigos que nós temos. São aqueles que vão segurar nós, embalar nós, bebezinhos. E cuidar da gente ali, sabe? E aí,
Somente quando nós conseguimos agradecer a eles é que a gente vai começar a estender a capacidade de sermos gratos a Deus. Porque as outras pessoas e até os acontecimentos em nossas jornadas, tudo isso aí só vai acontecer se você conseguir exercitar essa gratidão aos seus pais. A ingratidão pode ser um fruto do hábito ruim. Ele vem se implantando dentro dos lares. É um hábito que é a falta de ensinar aos filhos a agradecer. É educação. Qualquer coisa que seja oferecida e fornecida para essas crianças, elas precisam agradecer. E às vezes o pai e a mãe estão tão preocupados em entregar um celular na mão dessa criança e esquecer de ensinar valores, que ela vai aprender o que ela está vendo no celular e vai aplicar com eles. Porque é isso que eles fazem. As nossas atitudes são exemplos para as relações dos nossos filhos. E para começar com os próprios familiares dentro de casa, como também para com os servidores domésticos ou as empregadas domésticas. Porque, gente, por estarem servindo as pessoas e sendo pagos por isso, passa pelo imaginário geral de que essas pessoas não devem receber agradecimento. A gente tem que saber levar em consideração que mesmo recebendo um salário, toda essa criatura vai se sentir feliz e gratificada quando nós lhe agradecemos. E Jesus deixou bem claro, se quer agradar ao meu Pai, faça pelo seu próximo. E você vai estar agradando a Deus. Então, da mesma forma que nos sentimos bem quando recebemos um simples muito obrigado em nosso trabalho, a gente tem também que proporcionar isso para o próximo. É por isso, então, que vale a pena agradecer a toda criatura que, de alguma forma, nos atende. Porque a vantagem de se aprender a agradecer é o que isso produz no outro, que é o gosto em servir, em atender. E isso nos leva para a questão energética ou vibratória. Você já parou para pensar que aquela criatura que sabe que nós a estamos desdenhando vai vibrar mal em relação a nós? E ao fazer o que pedimos, o fará vibrando negativamente? E esse ato vai impregnar aquilo que vão nos servir com energia inferior e você vai consumir isso? Se você usar o garçom de um restaurante como exemplo, você vai ver a inversão do que você precisa fazer porque ele está fazendo por você. Porque cada vez que ele vier à sua mesa para te servir, ele vai estar com um sorriso no rosto e uma alegria ou aquela satisfação em colocar no seu prato ou no seu copo aquilo que você pediu, sorrindo. Se ele te maltratar, se ele te tratar mal, você vai reclamar para o gerente, não é assim? Então, se ele fizesse o contrário, com certeza a gente vai levantar e ir embora. E já que estamos em um momento social que enfatiza a luta igualitária, se queremos ser bem tratados, não faz nenhum sentido retribuirmos qualquer serviço com desprezo e maltrato. E mesmo usando aquela famosa desculpa, né? Ah, ele não faz mais que obrigação, ele está recebendo para isso. Esse discurso serve apenas para encobrir nosso ato falho, nossa falta de gentileza, de educação. Se pararmos para pensar quantas vezes a criatura que está do outro lado, nos atendendo na mesa, no balcão ou em qualquer outra situação, espera uma palavra de alguém diante das crises humanas que está vivendo, aquele é um ser assim como você. Não é porque você pagou pelo serviço dele que ele não merece a sua atenção ou a sua gratidão. Todos nós já estivemos nesse lugar, gente. Querendo uma palavra amiga ou um obrigado, né? A gente está ali, ó. Quando recebemos isso, esse olhar de gratidão na nossa direção, a gente sente o coração quentinho dentro do peito. Dá uma vontade cada vez maior de continuar servindo e trabalhando, já que a gente recebe um feedback positivo do lado que foi servido, que recebeu o nosso serviço. Agradecer não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma alegria, um dever nosso de fraternidade, algo natural. Olha, uma coisa que eu observei durante muito tempo, né, nesses processos todos de aprender
de absorver conhecimento e passar para frente, é quando você passa esse conhecimento, passa essa informação para frente, e depois a pessoa te manda uma mensagem falando assim: Max, obrigado por aquela palestra tal ou por aquela informação. Isso me ajudou a me melhorar. Sabe esse obrigado? Eu recebo ele com o coração aberto, feliz. E aquilo dali, aquele obrigado, aquele agradecimento me impulsiona a falar, a pesquisar, a estudar, a palestrar, a vir aqui orar com vocês milhões de vezes mais e com um sorriso no rosto, alegre e satisfeito por isso. São pouquíssimas pessoas que pensam dessa forma. A maioria vai achar: nossa, esse menino perde tempo toda semana com esse povo todo, pra quê? Mas nunca parou para pensar o quanto isso alivia não somente vocês que são atendidos, mas o médium, ou a pessoa que está falando, ou a pessoa que está palestrando. Nós necessitamos dessa interdependência que nós desenvolvemos com vocês para ficar bem. É incrível, mas isso é gratidão. Isso é o movimento do obrigado. Isso é o movimento de olhar para vocês, vocês olharem de volta, mandando energia positiva. É a hora que a gente consegue vibrar, porque se você parar para pensar, em todas as vezes que você não deu obrigado, você causou a tristeza ou a decepção no coração de outrem. E esse outrem, ele é um vibrador de energia como todos nós somos. E nós somos trocas de energia 24 horas por dia. Então, a intenção do outro encaminha a energia que ele está sentindo por você, para você. Assim como você faz para ele. É isso. É um intercâmbio que não vai parar de acontecer em momento algum de nossas vidas. Em momento algum. Então, nada melhor para concluir esse assunto de hoje do que Paulo de Tarso, de novo, ensinando em relação a Deus. E ele fala: dai graças a Deus por todas as coisas. E quando eu agradeço o meu próximo, eu estou agradecendo a Deus que o colocou no meu caminho. Agradeça a Deus. Agradeça a vida. Porque Deus e a vida, os dois vão te retribuir. Pode ter certeza que tudo que você agradeceu volta em forma daquilo que você precisa. A gratidão é a geradora maior da caridade e do amor incondicional. Porque você agradece, às vezes, alguém que você não conhece, mas que te serviu naquele momento. Por quê? Porque tudo na natureza é intercâmbio, é interdependência. Então, obrigado, Deus, por essa palestra de hoje, com certeza. E eu espero que a sua gratidão seja maior ainda se você for lá no Facebook, curtir nossa página Espirais de Luz, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, porque tem palestras, tem uma palestra lá, você já foi correndo conferir? Pois tem. E vai ter muitas outras, porque a gente sempre grava aqui e deixa salvo para você. Muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.